Essa é mais uma aula assíncrona, gravada aqui no YouTube, da disciplina de controle e automação de processos químicos 1, desse período de ensino remoto emergencial. E hoje nós vamos falar sobre o atuador válvula de controle, a sua anatomia, suas funcionalidades e o modelo matemático. Espero que vocês estejam bem. Bom, um sumário da nossa aula, eu vou discutir a respeito da válvula de controle e diferenciá-la das válvulas de bloqueio. Vou falar das partes da válvula de controle e aqui eu particularmente gosto de chamar dessa parte aqui de anatomia, né? Porque tomos é parte, né? E o aná é estudo. Então a gente vai estudar as partes da válvula de controle. Aqui eu vou fazer uma apresentação para vocês, na edição do vídeo, eu já tenho um vídeo gravado anteriormente a respeito de alguns aspectos interessantes da válvula de controle pneumático. Tá? Depois eu vou falar a respeito do que seja a posição inerente de segurança em caso de falha de válvula. Tá? Então, esse aspecto aqui é muito importante para a gente poder trabalhar com válvula de controle. Depois nós vamos diferenciar, comparar, falar das vantagens e desvantagens dos atuadores pneumáticos, daqueles elétricos e dos hidráulicos. E falar um pouco sobre posicionador. Né? Então, até aqui eu teria, se nós tivéssemos nas aulas presenciais, uma aula. E eu teria a segunda aula, que seria a parte do modelamento matemático, começando pela equação característica de válvula, falando dos tipos de obturadores e as consequências para as equações. Falar sobre a seleção da perda de carga na válvula. Observem que em fenômeno de transporte vocês calculavam a perda de carga. E agora aqui eu vou explicar lá por que a gente vai ter essa mudança de paradigma. Tá certo? Nós vamos falar de seleção, tá? Não de cálculo. Tá? Depois eu vou falar sobre cavitação e o fator sigma. Tá? Falar um pouco sobre procedimentos para evitar cavitação e fazer o encerramento da aula. Então, o elemento final de controle mais usado na indústria química é a válvula de controle. Então, o que é o elemento final de controle? É aquele em que vai ocorrer a ação do meu algoritmo de controle, do meu controlador. Então, é a forma de eu implementar a ação de controle. Então, o controlador vai ter a sua inteligência, vai ter o seu algoritmo, vai ter o seu equacionamento, e ele vai decidir se abre ou fecha a válvula de controle, por exemplo. Tá? Essa válvula, ela é capaz de variar a restrição ou escoamento em resposta a um comando recebido na forma de um sinal padrão. Então, esse comando, né, para poder a válvula executar o que se deseja, ele teve que ser determinado por quem? Pelo controlador. Esse controlador ele pode ser um ente de hardware ou um ente de software, não tem problema nenhum. Pode ser um microcontrolador, pode ser qualquer forma de controlador. Pode ser um PLC, pode ser um controlador lógico programável, né? Pode ser um computador industrial, por exemplo. E a válvula vai receber o sinal padrão. Então, a válvula vai atuar a partir desse sinal que ela recebe. Essa válvula aqui é uma válvula de controle? Não, não é. Essa aqui não é uma válvula de controle. Essa aqui é uma válvula de bloqueio. Então, o que acontece? No caso, é uma válvula de esfera, né? Tecnicamente, ela é uma válvula de esfera. Se usa muito essas válvulas aqui, por exemplo, em instalação de gás. Está aqui, ó, instalação de gás. Tá? Então, essa válvula aqui, ela serviria para eu manualmente colocar a manopla dela, né, numa posição intermediária? Não. Por quê? Porque a perda de carga seria absurda, tá certo? Porque ela não foi feita para fazer com que a vazão por ela varie.
ou ela trabalha totalmente aberta, ou totalmente fechada. Então, nós vamos trabalhar com válvulas que possibilitam a restrição à passagem do fluido de forma variável, tá certo? Então, nós vamos trabalhar com válvulas de controle. São essas válvulas que nós vamos focar. Vocês viram na disciplina de tubulações tudo a respeito de válvulas. Eu vou focar em alguns aspectos de válvula de controle que são importantes para eu poder depois, mais tarde, implementar os algoritmos de controle. Bom, eu preparei para vocês um vídeo falando sobre válvula de controle usando realidade misturada. Então eu volto depois do vídeo usando realidade misturada que eu gravei anteriormente. Quando a gente tem uma válvula pneumática, essa válvula pneumática ela é dividida em seções, em partes, né? Então o que a gente observa? Aqui a gente tem as conexões dos flanges, tá certo? Então, a válvula, ela poderia ser soldada na tubulação, a tubulação estaria aqui, ó, tá certo? Poderia, mas quando eu precisar fazer uma manutenção na válvula, eu teria que cortar a tubulação, não seria nada prático. Então é mais fácil a gente ter a possibilidade de ter uma válvula de bloqueio, né? A montante e a jusante. Essa válvula de bloqueio está sempre aberta, tá? Sempre aberta. E aí o que acontece? No momento do caso da necessidade de manutenção, se fecha as válvulas de bloqueio e se soltam os parafusos dos flanges. Está aqui o flange, tá certo? Está aqui o flange, ó. Tá? E aí, o que a gente observa? A gente observa que o corpo da válvula, né? Aqui dentro, né, da sede está o obturador, que está conectado à parte da haste, e a energia advém do diafragma, que está preso na haste, que empurra o obturador para cima ou para baixo. Tá certo? Bom, então o que acaba acontecendo, né? Quando a gente tem esse tipo de dispositivo numa válvula, a gente já sabe que ela vai ser pneumática. Tá? Por quê? Porque é essa câmara aqui que vai receber o suprimento de ar e que vai empurrar a haste para baixo. Tá? Então, assim, ó, essa válvula aqui, desse exemplo, tá, que eu estou usando, ela tem esse dispositivo aqui, que é o dispositivo que está verificando qual a posição da haste. Então, esse aqui é um posicionador. Esse aqui é um posicionador. Né? Então, para que é necessário o posicionador? Para garantir que a posição da haste está correta. Né? Então, a válvula de controle, ela abre e fecha. Ela abre e fecha. Né? E por isso que ela consegue manipular a vazão que passa por ela, que passa por aqui. Tá certo? Mas, para garantir que haja a posição correta da haste, é usado esse dispositivo aqui, que é o dispositivo posicionador. No caso desse dispositivo posicionador, especificamente, tá? Desse dispositivo posicionador especificamente, esse aqui que foi desenhado aqui, ele é pneumático, tá certo? Mas ele pode ser eletroeletrônico. Como é que eu sei que ele é pneumático? Por causa dos tipos de conexões que aparecem, olha aqui, ó, tá vendo aqui? Ele é pneumático. Então essa válvula é toda pneumática. Tá? Por que o espaço onde está a haste é aberto? Para a gente visualizar qual é a posição que a haste está. Essa haste ela vai funcionar para cima e para baixo, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Observem, a válvula de controle não foi feita para ficar ou toda aberta ou toda fechada. Porque se ela no seu funcionamento estiver toda aberta, significa que eu não precisava manipular essa vazão. Se ela está toda fechada, eu não tenho escoamento de fluido, então eu não tenho regime permanente. Então o objetivo de abrir e fechar a válvula é conseguir manipular a vazão de forma a encontrar o valor que deve ser aplicado para aquela corrente naquela tubulação,
Por isso que a válvula ela tem que abrir e fechar, tá certo? Então, em controle, nós vamos nos preocupar em como que a gente pode determinar a inteligência por trás de abrir e fechar essa válvula. Tá certo? Nós vamos ter um conjunto de equações que vão permitir que a gente abra e feche essa válvula. Dando prosseguimento, então, o movimento da haste que eu falei no vídeo anterior é obtido pelo balanço entre duas forças. A tensão de uma mola ligada à haste, então está aqui a haste, ó, está aqui a haste. Então, a gente tem uma mola, tá? Essa mola, né, vai exercer uma força sobre, está aqui a mola aqui dentro, sobre esse obturador, tá? Então, dependendo da posição, se o obturador está para cima ou para baixo, essa força vai ser maior ou menor, tá certo? E a força exercida sobre o diafragma, então está aqui, ó, tá aqui o diafragma, aqui eu tenho a cabeça da válvula, e o suprimento de ar faz com que o diafragma, uma membrana que está aqui dentro, né, uma membrana, suba e desça. Então, tem que ocorrer esse equilíbrio de forças. Eu vou ter uma força não necessariamente para cima ou para baixo do diafragma e não necessariamente para cima ou para baixo da mola. Como assim, professor? Bom, nós vamos ter combinações. Então, abrindo, tá? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu estou suprindo aqui, tá, a uma pressão mínima de 3 psig, manométrico, de ar. E aqui eu tenho o meu atuador. Mais tarde eu vou falar de motor elétrico, então por enquanto eu vou falar só do atuador pneumático. Esse aqui é o atuador pneumático. Então aqui eu tenho a membrana do diafragma, né? E aqui eu tenho a mola que eu falei. Então, observem que aqui, dentro do corpo da válvula, no obturador, que é a peça que vai fechar aqui, ó, restringindo a passagem do escoamento do fluido, tá certo? Lá dentro do corpo da válvula, tá? Lá no que a gente chama de sede, tá ok? Essa haste, ela desce e ela fecha. Então, tá aqui, ó, quando ela receber um sinal de saída do regulador. Esse regulador é o regulador que vai regular a pressão entre o mínimo e o máximo, no máximo aqui de 15 psig. Então, o diafragma baixa e o obturador, que está preso na haste, ele encosta na sede e ele restringe a passagem do fluido. Bom, a questão toda é o seguinte, como essa válvula pode funcionar? Ela pode funcionar toda aberta e toda fechada, e depois a gente vai ver isso, né? Será que pode servir assim para controle ou não? Ou ela pode estar numa posição intermediária, tá? Então aqui eu tenho a válvula totalmente aberta e aqui eu tenho a válvula totalmente fechada, né? Há válvulas com posicionadores eletropneumáticos que permite enviar um sinal de 4 a 20 mA diretamente para a válvula. O que isso significa? Significa lá, como eu falei no outro vídeo, que a gente tem um ente colocado aqui assim na válvula, que verifica se a posição do indicador é a correta, e esse ente a gente chama de posicionador. O posicionador é como se fosse o fiscal do Sarney. O fiscal do Sarney é uma expressão muito antiga. Sarney foi um presidente da República que fez um congelamento, um plano econômico que teve um congelamento. E aí as pessoas, quando houve esse congelamento, né, de preços nos supermercados, as pessoas iam para o supermercado dizer que eram fiscais do Sarney. Então, uma expressão antiquada, tá? Ela é datada já, essa expressão. E aí o que acontece? O posicionador ele vai verificar a posição da haste. Porque não basta eu ter a força aplicada para colocar o obturador na posição fechada ou semi-fechada. Eu preciso ter certeza, por um posicionador, de que eu vou conseguir chegar nessa pressão. Então, eu posso enviar um sinal de 4 a 20 mA em corrente contínua, ó, de 4 a 20 mA em corrente contínua para a válvula. E esse sistema, né,
ele vai permitir que eu consiga transformar, ou desculpa, colocar na posição certa, mas para isso eu preciso enviar um sinal de ar. Então eu preciso do que a gente chama de um conversor I/P, de corrente elétrica para pressão de ar. Tá certo? Então, quando eu for descrever a instalação usando a norma ISA S5.1, vai aparecer na minha malha esse dispositivo aqui, tá? Para que eu possa transformar um sinal de corrente elétrica contínua, de 4 a 20 mA, num sinal de um conversor I/P. Ou, desculpa, no sinal pneumático, através de um conversor I/P. Ah, professor, como é que o conversor funciona? Por enquanto, eu não quero explicar isso. Mais tarde eu vou explicar, porque aí eu vou entrar na questão de como é o funcionamento físico do conversor I/P. Bom, esses sinais de controle pneumático, então, são tradicionalmente baseados, a gente já viu que a faixa de pressão é de 3 a 15 psig. Tá? Mas também pode ser o sinal elétrico de 4 a 20 mA direto para válvulas mais modernas. E existe uma aplicação especial que tem sinais de 0 a 10 volts, que são os sistemas HVAC, que são os sistemas de ar-condicionado, aquecimento e ventilação. Então, para sistemas de ar-condicionado, ventilação e aquecimento, normalmente usados em condicionamento de ar ou outras necessidades, o sinal pode ser um sinal de intenção. Mas industrialmente, tá certo? As duas formas de sinais mais comuns são o sinal pneumático de 3 a 15 psig e o sinal elétrico de 4 a 20 mA. Como então é feita a transformação matemática de um sinal que chega né, no conversor I/P, chega num sinal de corrente, né, na faixa de 4 a 20 mA de corrente contínua, e sai um sinal, né, pneumático de 3 a 15 psig. Ora, é uma equação de reta. Então, se eu estou transformando, né, no sentido de corrente para pressão, que é o sinal do controlador vem em corrente e é transformado num sinal de pressão para a válvula pneumática, então eu vou ter aqui o sinal de corrente, os 4 mA, vai equivaler a um sinal de 3 psig. E o sinal de 20 mA vai equivaler a um sinal pneumático de 15 psig. Então, essa é a equação de reta aqui. Então, a equação da reta, ela vai ser obtida usando a equação que a gente aprendeu lá em geometria analítica, né? Se eu chamar esse ponto genérico aqui de x e y, eu vou dizer que 15 menos 3 psig, 15 menos 3 psig, que é esse cateto, está para 20 menos 4 mA, assim como 15 menos y está para 20 menos x. Então, eu vou ter 12, que multiplica 20 menos x, igual a 16, que multiplica 15 menos y. Então, eu vou ter que 12, que multiplica 20 menos x, dividido por 16, né? Menos 15,
igual a menos y. Y igual a 15 menos 12 sobre 16 avos de 20 menos x. Então, o objetivo do instrumentador, do instrumentista, é calibrar o dispositivo de conversão de forma que ele obedeça essa expressão, que ele chegue mais próximo dessa expressão teórica. Tá certo? Vai ter todo um procedimento prático, tá? Que não vai depender muito de cada marca, de cada fornecedor de conversor I/P. Tá? Então, por enquanto ele é um dispositivo que eu não falei como é que ele funciona, tá certo? Porque eu não quero entrar no assunto transdutor nem no assunto sensor, isso é para uma aula posterior, tá certo? Mas eu queria mostrar como que é a transformação do sinal, tá? Quando se faz a calibração do sensor, como é que se faz, tá? Bom, e a malha? Como é que fica a malha? Então vamos fazer um exemplo de malha, né? Vamos imaginar a seguinte situação, uma malha bem simples, que eu tenho aqui um tanque, tá? Um tanque. Na saída desse tanque aqui, eu vou colocar uma válvula pneumática, tá? Esse tanque, ele é dotado de um transmissor localizado na planta de nível, um LT, que manda esse sinal de forma elétrica para um controlador de nível, para um LC, que eu também vou colocar na planta. Esse LC gera um sinal elétrico, por sua vez, e esse sinal elétrico vai para o conversor I/P, que gera o sinal pneumático, tá? Para a válvula de controle. Então aqui está a entrada do tanque, uma vazão aqui de entrada, aqui está a vazão de saída FO, e eu fiz uma malha de nível, de controle de nível, tá? Só para mostrar como é que funciona, né? Vocês já estão mais ambientados com o uso da norma ISO 5.1, tá? Bom, um aspecto importante é a posição inerente de falha. Vamos voltar aqui para o exemplo. O que aconteceria se faltasse o sinal? O que aconteceria se faltasse o sinal para a válvula de controle? Então, observa. Pode ser um problema no suprimento de ar, que vem do compressor, tá certo? Pode ser que deu problema no compressor, tá? Pode ser que deu problema elétrico. Essa válvula ela pode ficar em duas posições. Como ela tem uma mola lá, aquela mola ou vai puxar o obturador para cima, ou vai empurrar o obturador para baixo, dependendo das combinações que eu vou mostrar mais adiante. Então, ou ela vai abrir toda, né? Ou ela vai fechar toda. Se ela fechar toda, então a vazão de saída vai ser zero. O tanque transborda. Então, por uma questão de segurança, para essa instalação, essa válvula, em caso de falha, ela deve abrir. Então, é o que eu devo memorizar. Em caso de falha para essa instalação, abrir a válvula. Então, essa válvula é o que a gente chama de falha abre. Falha abre. No caso de ocorrer falha de sinal, ela vai abrir. Como ela era uma válvula pneumática, era comum usar a expressão ar para. No caso, ar para, ela seria ar para fechar. Então, ela também é uma válvula, também, ar para fechar. Essa nomenclatura causa muita confusão. Tá? Como as válvulas pneumáticas passaram a competir com as válvulas de acionamento elétrico, né, e de acionamento hidráulico, né, que são outras formas de acionador, tá, que provém energia de outra forma de acionamento, tá, se teve que adotar o termo falha. Mas antigamente as válvulas ou eram ar para fechar ou ar para abrir. Nessa aqui, ela tem que ser ar para fechar, porque quando falta ar, ela abre. Então a nomenclatura para a válvula
pneumática ela é complicada de entender, tá certo? Bom, então vamos lá. O que é a posição inerente de falha? É a posição da válvula na ausência do sinal de controle externo, como eu mostrei no exemplo lá na malha. Essa especificação é dada pela necessidade de segurança do processo, ou seja, quando a gente faz o projeto do processo, a gente precisa identificar isso. Tá? As válvulas de controle podem ser falha fecha, então faltou o ar, ela fecha. Quando o sinal de comando é interrompido, ou seja, falhou, e a mesma vai fechar. Nesse caso, se ela for pneumática, ela é ar para abrir, que nem a válvula do exemplo anterior. Ou ela pode ser falha abre. Quando ela for falha abre, a válvula pneumática vai ser ar para fechar, ou seja, se ela faltar o ar, ela abre. É a situação de falha. Complicado, e isso aqui vocês têm que prestar bem atenção, tá? Eu vou desenhar aqui uma caveirinha aqui, tá? Porque vocês têm que tomar muita atenção, tá certo? Vou colocar aqui o símbolo, tá? O símbolo de que isso aqui vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Prestem bem atenção nisso. Bom, então observe, aqui eu tenho uma instalação. De fora, eu não tenho como saber a priori se ela está montada ar para abrir ou ar para fechar, tá certo? Então, o que eu observo nessas instalações aqui? Eu tenho 3 linhas diferentes, tá certo? São 3 válvulas pneumáticas. As 3 válvulas, elas têm posicionadores, ó. Tá aqui o posicionador dessa, tá aqui o posicionador dessa, tá aqui o posicionador dessa, tá? E aqui elas estão recebendo sinal, ó, essa linha azul aqui, tá? Isso aqui é o sinal elétrico. Ela tem aqui os conversores I/P, tá? E ela está recebendo sinal pneumático, tá? Bom, vou dar um exemplo da escolha da posição de segurança de válvula. Mais um, já dei um para o tanque, aquele controle de nível de tanque. Vou dar um bem simples agora. Vamos imaginar um diferente. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenha uma linha que vem uma determinada lá, vazão volumétrica, composta por vapores de hidrocarbonetos. E eu tenho aqui um equipamento, que é o equipamento que seja um trocador de calor, que vai receber uma determinada vazão de água de resfriamento, tá? E aqui vai sair a mesma vazão de água numa temperatura maior, tá certo? Por quê? Porque ela trocou calor no trocador de calor com esses vapores de hidrocarbonetos, fazendo com que esses vapores, né, fossem condensados. Tá? Uma corrente de condensado de hidrocarbonetos. A pergunta é, se eu colocar uma válvula de controle pneumático aqui na entrada, essa válvula, tá certo? Para regular manipular a vazão da água de resfriamento, tá certo? Então, vamos imaginar que esse aqui é um trocador de calor com mudança de fase, é um condensador, tá? Que também resfria. Então, parte da seção dele condensa e resfria. E aí eu meço a temperatura aqui, né? Meço a temperatura aqui. Meço a temperatura aqui. Né? Um TT aqui, tá? Esse sinal eu mando para um TC. Esse TC manda sinal para um conversor I/P. E esse conversor sinal I/P, por sua vez, é que ele abre e fecha a válvula. A pergunta é, então é uma malha de controle de temperatura da saída do resfriado, né? Antes que alguém se atrapalhe, observe, esse meu condensador ele tem 2 parcelas de troca térmica. Ele faz a troca térmica do calor latente e faz sensível, porque ele está condensando e abaixando a temperatura
abaixo do ponto de ebulição da mistura desses vapores. Por quê? Porque senão ia ser a mesma temperatura daqui, né? Então aí a medição de temperatura não ia ser útil nesse caso. Tá? Aí eu ia ter que medir temperatura e pressão e ir para um algoritmo para determinar qual o estado termodinâmico da mistura. Então é mais fácil para o meu exemplo, eu colocar aqui um transdutor de temperatura. Essa válvula, a pergunta é, essa válvula, ela é ar para abrir ou ar para fechar? Eu escolho ar para abrir ou ar para fechar? A pergunta é essa. Né? A pergunta é essa. Só, essa é a única pergunta. Então, eu preciso pensar qual é a situação de risco. Bom, qual é a função do equipamento? A função do equipamento é a condensação e o resfriamento. Se faltar sinal, eu não posso perder a função do trocador. Então, a água tem que continuar passando. Se a água tem que continuar passando, ela tem que ser ar para fechar, porque quando faltar o ar, ela vai abrir. Então, ela é ar para fechar. No caso, ela é falha abre. Quando ocorrer isso, ela tem que abrir. Quando faltar o ar, ela precisa abrir para que continue percorrendo a água no trocador de calor e que eu não perca a função de resfriamento, mesmo que eu perca a especificação da temperatura, porque está na temperatura, está na vazão máxima. Eu vou perder essa especificação, mas eu não vou ter passagem de vapor de carboneto para adiante da unidade, porque senão ela perderia a sua função. E se eu estou fazendo isso é porque há algum motivo para que eu precise aqui que a corrente seja líquida, tá certo? E não vapor. Tá? Então, sempre a gente vai escolher a posição de segurança inerente de falha associado com a função. Por exemplo, vamos imaginar que eu estivesse num elevador. Um elevador. Se faltar a luz, o elevador cai? Não. Já aconteceu comigo. Já aconteceu. Eu nem senti que faltou luz dentro do elevador. Por quê? Porque o normal do freio do elevador é estar acionado. Ou seja, o acionamento é para o freio abrir. Quando falta luz e os solenoides dos freios do elevador são desenergizados, eles fecham as pinças e fecha o freio do elevador. O elevador não cai. Entenderam? Então, é a posição de segurança necessária de acordo com o tipo de processo que faz com que eu escolha qual a situação, qual a posição inerente de falha para aquele tipo de instalação. Mesmo para um elevador. Certo? Bom, lembra que eu falei que eu precisava pensar, eu precisava combinar como que se dava a relação entre a posição do ar entrando na campânula do diafragma e a posição do obturador. Então, por exemplo, posição de falha da válvula. Se eu tiver o atuador direto, o que é o atuador direto? É quando a força vem diretamente, ele vai baixar isso aqui. Tá? Se o obturador, isso é o atuador, se o obturador estiver montado por cima da sede, do buraco da sede lá, tá? Quando falta ar, o que vai acontecer? Vai faltar ar, isso aqui vai levantar, então a posição de falha é aberta. Vamos para cá. Se o ar entra por baixo, né, e ele está em oposição à mola que segura a haste, ele está com um atuador inverso. Para que a posição de falha seja aberta, este obturador aqui tem que estar montado por baixo. Porque aí, quando faltar ar, ele simplesmente vai cair e nós vamos ter, porque a mola está no sentido inverso. Pensem sempre que a mola que está lá dentro está no sentido inverso. Tá certo? A força que a mola aplica, a força da mola é no sentido inverso. Tá? Vamos imaginar agora que eu tenha o atuador inverso, então o sentido da força do atuador é para cima, então a da mola é para baixo. O sentido da mola, força da mola, é para baixo. Se eu quero que ela permaneça fechada, o obturador tem que ser montado por cima. Aqui, ó, obturador montado por cima. Tá? Porque aí quando faltar a corrente de ar, aqui está o suprimento de ar do pneumático, a tendência dela vai ser, a mola vai puxar e ela vai ficar fechada. E por fim,
se eu tiver o suprimento de ar da campânula do diafragma entrando por cima, ele está empurrando, tá certo? Ora, a mola, a força da mola da montagem está para cima. Quando faltar essa corrente, o que vai acontecer? Essa fornecimento de ar, o que vai acontecer? A mola vai puxar e vai ficar fechada. Então é assim que a gente tem as 4 combinações. Então, combinando 2 a 2, a posição, o tipo de montagem do obturador, por cima ou por baixo, e a atuação do atuador, a posição do obturador, por cima ou por baixo da sede, e a posição do atuador, se é direto ou inverso, a atuação dele é direta ou inversa, eu vou ter as 4 combinações de posições inerentes abertas e fechadas. Isso aqui é uma outra coisa que a gente precisa prestar bastante atenção, tá certo? Senão a gente dança, tá? Senão a gente vai ter problema para entender isso aqui. Bom, com respeito à abertura ou fechamento das válvulas de controle automático, o mesmo é feito por atuadores pneumáticos, que é o que a gente tem falado, pode ser por motores elétricos, atuadores elétricos, tá? Ou pode ser por hidráulicos. Então, observem, quando eu tenho um atuador pneumático, aqui eu tenho um exemplo, ó, tá? Então aqui eu tenho a região do atuador, aqui eu tenho o corpo da válvula, aqui eu tenho um posicionador para garantir que a posição da haste é a posição correta. Então, quando eu tenho esses tipos de atuadores diversos, eu vou ter aplicações diversas. Então, tem que ter um motivo por que o atuador pneumático é tão usado, tá certo? Então agora vai ser o que eu vou apresentar. Uma outra questão que a gente precisa pensar também, a questão além da questão dos atuadores, diz respeito a como que a válvula, né, vai funcionar na prática. Então, em geral, as válvulas, esse A aqui não é craseado, as válvulas de controle são modulantes. O que significa modular? Modular é igual modular a voz, tá certo? A gente usa o aparelho fonador para modular a voz, né? Ou seja, elas podem ser ajustadas para qualquer posição entre totalmente aberta e totalmente fechada, né? O que vai garantir que esteja na posição certa é o uso dos posicionadores, né? Que vai permitir que se saiba a posição certa que a haste tem que estar e vai retroalimentar o sistema com sinal para colocar mais ar ou menos ar na válvula pneumática para garantir que ela alcance a posição que deveria. Então, ou ela está totalmente fechada, ou ela está totalmente aberta. Não, ela vai alcançar uma posição de haste, tá certo? Que vai permitir que se tenha a vazão que se deseja. Então, eu vou ter uma vazão qualquer, uma vazão que vai ser menor do que a vazão máxima da válvula, que depois a gente vai falar a respeito disso, né? Quando eu entrar na parte matemática, no modelo matemático da válvula, e a vazão zero. Infelizmente, nas válvulas reais, nem sempre essa vazão zero é zero, de verdade. Porque a válvula pode estar vazando, então tem uma vazão mínima, né? Então, o que é modular? Modular é abrir e fechar a válvula até conseguir chegar na posição desejada pelo posicionador, né, de abertura, né, entre qualquer limite entre essa vazão aqui e essa vazão aqui. Tá? Agora, e se eu tivesse válvulas que só abrissem ou fechassem? Seria possível usar válvulas de controle somente do tipo abre e fecha para obter uma vazão intermediária? Observem, eu não quero usar uma válvula de bloqueio. Não é uma válvula de bloqueio. É uma válvula de controle que só abre ou só fecha. Então, é uma válvula cuja vazão da válvula, que passa pela válvula, vai ser igual ou totalmente zero ou totalmente o máximo de vazão. Não tem valores intermediários. Ela só abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Bom, para conseguir uma vazão intermediária, para esse tipo de situação, existe um truque chamado modulação por largura de pulso. Modulação por largura de pulso. Tá? Como é que funciona a modulação por largura de pulso? Então, imagine que eu tenho um gráfico
onde eu tenho tempo, e aqui eu tenho 0 de vazão e o Fmax. Então aqui, por exemplo, tá certo? A válvula só pode me dar essas duas posições. Ou ela está fechada, ou ela está totalmente aberta. Então, como que eu posso conseguir uma vazão na metade da vazão máxima, por exemplo? Se eu quiser que F da válvula fosse igual a Fmax dividido por 2. Como que eu faria? Ora, eu mandaria o sinal de abrir e fechar, em 50% do tempo ela estaria aberta, 50% fechada. 50% do tempo aberta, 50% do tempo fechado. 50% do tempo aberta, 50% do tempo fechado. Então, na prática, na média, ela vai ficar 50% do tempo aberta, 50% do tempo fechada, ela vai dar a vazão média igual a Fmax dividido por 2. De quanto é esse tempo aqui? De quanto é esse ΔT? Vai depender do projeto da válvula. Vai depender. Pode ser 10 segundos, 15 segundos, pode ser 2 segundos, vai depender. Então, isso aqui vai depender do fabricante. Mas, então, é o que a gente chama de modulação por largura de pulso. Tá? Esse sistema é bastante usado, tá, em outras aplicações. Tá? Modulação por largura de pulso. Em inglês, Pulse Width Modulation, PWM. Tá? No laboratório de operações unitárias, a gente tinha uma coluna de destilação embatelada que a válvula funcionava exatamente assim por PWM. Tá? Foi o mesmo tipo de válvula que eu trabalhei no meu mestrado. Tá? Então, inclusive na minha dissertação de mestrado tem uma foto dessa válvula. Eu devia ter colocado a foto aqui. Tá certo? Eu vou buscar a foto. Eu vou editar, vou parar o vídeo, vou buscar a foto dessa válvula, só para explicar. Tá certo? Tive essa ideia, vou fazer isso. Só um instante, por favor. Retornei. Peguei a imagem da minha dissertação de mestrado. Tá certo? Então, qual é o sistema? O sistema é uma coluna de destilação embatelada, tá certo? A coluna de destilação embatelada, né? Então eu tenho aqui no refervedor, aqui na manta elétrica, tá? Uma mistura a ser separada, pode ser uma mistura binária, ternária, pode ser uma mistura, por exemplo, de benzeno tolueno, pode ser uma mistura de hexano e heptano, tá? Pode ser qualquer mistura de carbonetos. E aí, aqui estão os estágios, tá certo? Essa coluna aqui era uma coluna que os estágios eram estágios perfurados, tá? Eram pratos perfurados. E agora eu fico devendo, será perfurado? Ela era uma coluna de recheio, tá? Coluna de recheio. E aí, aqui está o condensador total. Vai ocorrer a condensação total e aqui a gente tem a válvula magnética. A partir dos dados dos termopares, das medições de temperatura, tá? Usando um conversor analógico digital, depois eu vou explicar isso em outra aula o que é, a gente tinha aquisição dos dados de temperatura e o algoritmo de controle rodava num 486DX33. Para ter uma ideia, o 486 é o computador anterior ao Pentium. Tá certo? Esse trabalho aqui foi feito em 1997. Tá? Foi desenvolvimento do controle fuzzy para a coluna de destilação embatelada. Bom, dependendo da posição da válvula magnética, ela manda o líquido de volta para dentro da coluna ou recupera o líquido como produto. Então aqui eu vou ter o destilado condensado de acordo com a posição da válvula magnética. Essa válvula magnética funcionava com PWM. Então, por exemplo, se eu sabia quanto era a vazão máxima dela, tá certo? Eu sabia. Se eu quisesse uma vazão, né, uma implementação de uma vazão de 30%,
eu deixava ela 6 segundos. Eu deixava ela 6 segundos de um total de 20 segundos, tá? Eu deixava ela aberta. Então, isso aqui era a porção para eu conseguir 30% da vazão máxima, tá? Da vazão máxima, desculpa. 6 por 20 é 3 por 10, é 30%, tá? Para conseguir 30% da vazão máxima, tá? Então, aqui está a foto lá da instalação, tá certo? Aqui está o condensador, aqui está a válvula magnética, tá certo? Então, vamos ver em detalhe a válvula magnética. Como é que a válvula magnética funciona? Ela é uma válvula solenoide. Eu mando sinal para ela, ou ela abre tudo, ou ela fecha tudo. Então, como que ela funciona na verdade? Ela atraía um bico que virava para cá ou para cá, dependendo da posição, se estava com o campo magnético acionado ou não. Tá? Então, essa válvula aqui era uma válvula magnética solenoide, abre, aberta, totalmente aberta, ou totalmente fechada, não tinha posição intermediária. Tá certo? E como regular a vazão? Usando o PWM. Usando o PWM. Tá certo? E aqui está o detalhe do divisor de corrente, usado nesse refluxo de líquido na coluna de destilação. Tá? Bom, as válvulas acionadas a ar são usadas por causa de sua simplicidade, já que requerem apenas um suprimento de ar comprimido. Válvulas acionadas eletricamente requerem cabeamento adicional e mecanismos mecânicos, para permitir que eu tenha, por exemplo, a possibilidade de ter posição inerente falha e assim por diante. E as válvulas acionadas hidraulicamente vão requerer o suprimento de uma alta pressão, porque o hidráulico, tá, implica em ter uma linha de fluido hidráulico. Tá? Então, vamos falar das vantagens do atuador tipo pneumático de módulo diafragma, que é aquele que a gente vem falando e se dedicando mais. Bom, comparado com os outros, ele tem baixo custo, ele é relativamente simples, ele tem posição de segurança por falha inerente, eu posso escolher se é falha abre ou falha fecha. E a necessidade de baixa pressão de ar, qual é a pressão que precisa? Precisa de 3 a 15 psic. Né? Não necessariamente precisa do posicionador, pode funcionar sem posicionador, aí eu vou abrir e fechar totalmente a válvula, e vou decidir quanto tempo ela fica aberta e quanto tempo ela fica fechada. Ela tem resposta rápida e segurança em aplicações eletricamente perigosas. O que são aplicações eletricamente perigosas? São as aplicações de válvulas de controle em áreas classificadas como inflamáveis, passíveis de riscos de incêndio, ou áreas explosivas, são áreas classificadas como explosivas. Por quê? Porque corre o risco de explosão. Então, por exemplo, se usar muito esse tipo de válvula com atuador do tipo pneumático de mola diafragma em refinaria de petróleo. Tá certo? É ali que se usa bastante. Tá? Bom, quais são, nem tudo são flores, né? Quais são as desvantagens do atuador do tipo pneumático de mola diafragma? Bom, como ele recebe um sinal de 3 a 15 psig, isso aqui é a pressão relativamente baixa para transformar isso em torque. Então, os torques são limitados. Se o torque da válvula é limitado, significa que o diâmetro da válvula é limitado. Por que o diâmetro da válvula vai ser limitado? Vai ser limitado porque eu vou precisar, para válvulas muito grandes, eu vou precisar de cada vez mais torque para fechar a válvula. Não se esqueçam que na tubulação está correndo, escoando o fluido. E eu vou ter que fechar a válvula, eu vou ter que ter torque suficiente para conseguir fechar a válvula naquele fluido que está escoando. Tá certo? Além disso, como ela tem uma campânula cheia de ar comprimido que está empurrando o diafragma, a membrana do diafragma, o que eu vou ter? Eu vou ter uma faixa de temperatura de operação restrita. Por quê? Porque se a temperatura for muito alta, eu vou ter problemas por causa da dilatação do gás. Se a temperatura for muito baixa, eu vou ter o problema por causa da contração do gás dentro da campânula do diafragma, onde está o diafragma. Bom, atuadores elétricos. Então, o que é um atuador elétrico? É um motor elétrico. A gente coloca o motor elétrico numa válvula. Esse motor elétrico ele pode ter acionamento linear ou rotativo. Tá? Então, ele é relativamente compacto e apto para aplicações remotas. Não preciso levar uma linha de ar comprimido até a aplicação lá no meio do campo. Eu posso levar simplesmente o sinal
a potência, a fornecimento de energia elétrica, potência elétrica. Quais são as desvantagens? Tem custo maior, não tem posição inerente de segurança por falha, a habilidade limitada para sistema de controle modulado. Imagine, o motor ele tem inércia, né? Ele não para necessariamente onde a gente quer. Então eu vou ter que sofisticar o motor para ele conseguir abrir e fechar a válvula totalmente, tá? Na posição intermediária. Tá? E além disso, como ele é um sistema motorizado eletricamente, a resposta é lenta porque ele vai precisar de um mecanismo para acionar a haste. Então ele vai ter um mecanismo mecânico. Tá? Vamos ver a cara, de como seria a cara de um acionador desses. Então eu já estou aqui com o meu Chrome aberto. Então atuador elétrico. Ó. Então a gente tem assim, ó, atuadores elétricos são motores elétricos. Tá vendo aqui, ó, válvula motorizada elétrica 220 volts, tá? Então, ó, atuadores são motores elétricos, tá? Aqui eu tenho pneumático, tá certo? Aqui, ó, esse aqui é elétrico, motor elétrico rotativo, tá certo? Quando ele falha, olha aqui, ó, tem deixa eu ampliar aqui. Quando ele falha, ó, atuadores elétricos para válvulas de processo. Quando ele falha, eu tenho aqui um volante para colocar na posição correta a válvula de abertura ou fechamento. Tá? Além dos atuadores do tipo elétrico, a gente tem atuadores do tipo pistão hidráulico. Então, o que é o pistão hidráulico? O pistão hidráulico ele usa um fluido hidráulico, tá certo? Usa óleo, tá? Para transmitir a pressão. Então, eu vou suprir ar numa pressão maior, e aí esse sistema hidráulico vai gerar o torque necessário para fechar a válvula. Então, qual é a grande vantagem? Capacidade de torque elevado. Então, se eu tiver uma válvula que precise de um grande diâmetro, eu vou pensar em usar o pistão hidráulico. É um sistema relativamente compacto, tá? Tem um peso relativamente pequeno, opera em temperaturas mais altas, porque não tem a campanula cheia de ar, tá? Ele é adaptável, né? Por causa das questões do torque, ele é totalmente adaptável, tá? E ele não gera, diferentemente do motor elétrico, ele não vai gerar problemas de risco de incêndio ou explosão, porque ele não gera faíscas. Então, ele é seguro em aplicações eletricamente perigosas. Tá certo? Quais são as desvantagens? A posição de segurança por falha requer acessórios opcionais, ou seja, complica a construção do dispositivo. Necessidade do uso do posicionador para aplicações de controle modulado. E maior custo do que o atuador, aqui faltou um R, do que o atuador tipo mole diafragma, necessitando de alta pressão de ar de suprimento. Então, como é que é a cara dele? A cara dele é assim, ó. O jeitão dele. Tá? Eu já tenho ele aberto aqui. Tá? Ele é assim, ó. Tá? Então aqui a gente tem um atuador hidráulico para a válvula, tá certo? Ele é simplesmente como se fosse um macaco hidráulico de automóvel ou de caminhão. Não sei se vocês conhecem um macaco hidráulico. É uma câmara que tem o óleo vai levantar o braço do macaco e a gente usa uma alavanca, que é igualzinho. Tá? A gente tem aqui um suprimento de ar que vai fazer com que o pistão do óleo ele faça funcionar a válvula. Tá? Bom, agora eu vou entrar na parte quantitativa, tá certo? Então nós vamos falar sobre as equações características das válvulas, tá ok? Então agora eu vou abordar o tema equações características das válvulas de controle. Então, a equação característica da válvula de controle é vazão na válvula F igual a F de x vezes CV vezes raiz quadrada do ΔP na válvula, isso aqui é o ΔP na válvula, dividido por GF.
Tá certo? Então, em primeiro lugar, o que é o f de x? O f de x é a função da abertura da válvula. Tá? Então, isso aqui é a função de quanto por cento abre a válvula em função da posição da haste. Então, x é a posição da haste, tá? Da haste do obturador. Tá certo? Isso aqui vai depender do tipo de obturador. Depois a gente vai ver isso. CV é a constante da válvula. Constante da válvula. E ela, também chamada de coeficiente de vazão, ela é definida no sistema inglês. É a vazão de água a 60 graus Fahrenheit, medida em galões por minuto, que passam quando a válvula está sujeita a um ΔP de 1 psi. Então, o CV ele é no sistema inglês. Observem, se eu fosse passar para o sistema internacional, o que ia acontecer? Os galões por minuto eu ia transformar em metro cúbico. Então, um galão por minuto eu ia transformar em metro cúbico por segundo. Um galão, eu não lembro quantos litros tem um galão, eu teria que consultar. Mas eu sei que o metro cúbico é bem maior do que o galão. E quando a gente usa por minuto, tá certo? Um minuto tem 60 segundos. Então, esse número aqui seria um número pequeno. Só que observem, que passam quando a válvula está sujeita a um ΔP de 1 psi. No sistema internacional, a unidade de pressão é o pascal. E eu preciso de 101.325 pascais para equivaler a 14,7 psi. Então, o pascal é uma unidade muito pequena. Conclusão, o CV no sistema SI vai ser um número muito pequeno. Um número muito pequeno. Tá? Isso aqui vai ser importante depois quando a gente for fazer simulação. Tá? P1 menos P2. P1 é a pressão a montante da válvula. Tá aqui a válvula. E P2 é a pressão a jusante da válvula. Ou seja, aqui é antes da válvula e aqui é depois da válvula. Tá certo? Aqui é o diâmetro 1 e aqui o diâmetro 2. Tá? O que é GF? GF é uma correção devido à questão da temperatura dos 60 graus Fahrenheit. Então, GF, que é um fator adimensional, ele é adimensional, tá? É a razão entre a massa específica na temperatura do escoamento sobre a massa específica da água a 15,56 graus Celsius. Então, o GF, tá? É uma correção por causa da diferença de temperatura para esse tipo de definição do que seja a equação característica da válvula. Tá certo? A gente vai encontrar na literatura, às vezes, essa expressão ligeiramente diferente. A gente vai encontrar ela assim, F igual a K vezes raiz quadrada de ΔP. Se a gente encontrar ela assim, o que a gente está pressupondo? Que o f de x é 1, que o CV é o K, e que aqui já está a raiz quadrada do ΔP corrigido. Tá? Qual é o interesse nosso nesse equacionamento? O nosso interesse está em dimensionar a válvula de controle, que equivale a escolher o CV necessário para a válvula, dentro da condição de perda de carga que eu vou ter para aquela válvula. Né? Porque eu vou precisar TP1 e TP2, e eu já falo a respeito disso. Com respeito à função de abertura, f de x, função de abertura. Ou seja, qual a posição que a haste está para me dar um percentual de abertura. Eu tenho vários comportamentos para vários tipos de obturador. É o obturador que faz com que haja diferença para essa f de x. Então, a gente pode imaginar que a situação mais comum seria que se eu abrisse 50% da haste, da altura da haste, tivesse 50% da haste, ela me daria 50% de abertura. Né? Mas não. Observem, se eu for ali na minha cozinha e resolver lavar louça
Quando eu abro a torneira, tá certo? O que acontece? Eu abro pouco a torneira e rapidamente a vazão aumenta. Observem, eu abro pouco a torneira e rapidamente a vazão aumenta. Então, essa curva azul aqui é o que a gente chama de válvula de abertura rápida, tá certo? É o obturador que vai dar a característica de abertura rápida. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Que eu precise, tá, de uma válvula que quando eu faça a haste baixar pouco, ela já diminua bastante a vazão. Então, essa curva aqui, a curva de igual percentagem, tá certo? Também é chamada de curva de válvula de fecho rápido. Fecho rápido. Professor, por que é igual percentagem? Igual percentagem não seria a válvula linear? Não. Igual percentagem, por quê? Olha a fórmula aqui embaixo. Ela dá igual percentagem na posição da haste para a variação do CV máximo que ela dá. Então, essa válvula aqui, esse tipo de obturador causa muito confusão, porque a gente acaba confundindo essa igual percentagem com a válvula linear. Tá certo? Tem que olhar nessa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui. O igual percentagem significa igual percentagem de altura da haste, variação da haste, com respeito à posição da haste, com respeito a quanto por cento do CV máximo ela dá. Tá? Como do CV máximo? Óbvio, né? Quando o FTX for 1, a gente vai ter no termo que multiplica a raiz quadrada lá do ΔP, tá certo? Igual CV máximo, o máximo que ela pode dar de vazão. É a válvula totalmente aberta. Tá? Além desses três tipos que eu comentei, ainda existe a parabólica, do tipo parabólico. Tá? Esse tipo de informação a gente encontra no catálogo da válvula. O fornecedor da válvula já tem que dizer que a válvula é de determinado tipo. Tá certo? O máximo que a gente precisa é, às vezes, mandar para o setor de instrumentação para calibrar a válvula. Tá? Principalmente quando gasta o obturador. É o obturador que define qual tipo de equação para FTX. Então, por exemplo, o obturador de abertura rápida é esse aqui. Então, se alguém já trocou a borrachinha na sua torneira da cozinha, né, já deve ter ido no Lojão Total e já reparou que esse aqui é o obturador que a gente compra. Tá? Ele é um obturador bem parecido com esse. Tá certo? Então, aqui eu tenho o obturador com formato obturador, né, para o FTX linear e aqui o obturador para o formato de igual percentagem. Tá? Então, é o projeto do obturador que influencia no FTX. E a escolha de qual tipo de válvula, com respeito a qual obturador daquela válvula, vai depender da aplicação que eu quero. Se eu vou querer de fecho rápido, se eu vou querer de abertura rápida, igual percentagem e assim por diante. Tá ok? Bom, agora a questão importante. Quando eu falei do sumário, eu já tinha falado disso. Quando a gente faz FT, em geral, o ΔP na válvula, a gente sabe que esse ΔP na válvula está associado à perda de carga, né? Perda de carga. Por quê? Porque a gente atribui que a válvula é um acidente, né? E a gente tem a pressão P1 antes, e aí para determinado tipo de válvula a gente tem lá uma tabela que dá a perda de carga. E aí a gente calcula P2. Tá certo? Só que aqui observe, como é que é a equação? A equação assim é F igual o f de x, que no caso não faz muita diferença, vezes CV, vezes raiz quadrada de ΔP. Vou deixar assim só. Podia botar o G aqui, mas não vai fazer diferença também. O que eu quero dizer para vocês é que eu tenho uma única equação e duas incógnitas. Porque, em geral, o F é especificado de projeto, né? O F máximo sai da disciplina de análise de processos, sai do projeto de processos, sai do projeto das plantas industriais. Então, o F é uma especificação. Alguém foi lá e determinou que aquela corrente precisava de uma vazão máxima de tanto. Agora, o CV vai depender da minha seleção de válvula e o meu ΔP vai depender da seleção de válvula. Por quê? Porque a perda de carga é função do tipo de válvula. Então, eu tenho duas incógnitas e uma única equação. Então, eu tenho graus de liberdade maior que zero. No caso, eu tenho grau de liberdade igual a 1. Porque eu tenho uma equação e duas incógnitas. Uma equação e duas incógnitas. Então, o grau de liberdade é 1. Então, eu não consigo resolver isso aqui sem fazer alguma consideração.
Então agora vamos analisar o que o ΔP implica. Primeiro, ó, quanto maior o ΔP na válvula, maior será a rangeabilidade da válvula. O que é a rangeabilidade? É a qualidade de dar uma faixa, um range de vazão. Quanto maior a rangeabilidade, melhor para o controle, porque eu vou conseguir ter a possibilidade de ajustar melhor a vazão que eu queira para aquela aplicação. Por outro lado, quando aumenta a perda de carga na válvula, maior será o gasto de energia, o que em termos de custo operacional é ruim. Então, para resolver esse problema, a gente usa uma heurística. Heurística, o conhecimento que dá certo, a gente não sabe por que dá certo, porque sempre deu certo e alguém já usou e funcionou. Então, a heurística usada na escolha do ΔP da válvula é assim, ó. Para a vazão máxima, para o Fmax, o ΔP da válvula, perda de carga na válvula, deve ser no mínimo 50% do ΔP variável produzido pela perda de carga por fricção. Vou explicar de novo. Para a vazão máxima, o ΔP da válvula deve ser, no mínimo, 50% do ΔP variável produzido pela perda de carga devido à fricção. Não deu para entender, né? Então, eu vou fazer um desenho. Explicação sobre a perda de carga da válvula para o dimensionamento. O que a gente quer fazer? A gente tem um trecho de tubulação, certo? Esse trecho de tubulação, tá? Que não tem a válvula, eu vou colocar a válvula lá, ele tem um determinado comprimento. Não tem um determinado comprimento? Ele tem um determinado comprimento. Como eu sei o schedule da tubulação, eu sei o diâmetro da tubulação, eu sei o Reynolds da tubulação e eu sei o comprimento, eu vou saber quanto é a perda de carga, porque eu vou usar a equação de Darcy e vou tirar a perda de carga linear. A perda de carga linear. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a válvula de controle naquele trecho lá. Tá certo? Tá? Eu não sei o ΔP na válvula. Mas eu tenho a heurística. A heurística me diz que o ΔP na válvula deve ser no mínimo, 50% desse ΔP. Então, o ΔP na válvula vai ter que ser pelo menos maior que 1,5 vezes o ΔP linear. Então, o que acontece? Quanto é que fica o ΔP total? O ΔP total, que é o trecho linear mais a válvula, vai ser, eu vou ter a perda de carga linear devido ao trecho, mais pelo menos 50%. Aqui ela tem que ser pelo menos maior que 50%. Então aqui não era 1, desculpa, me enganei. Ela tem que ser maior, que 50%. Então aqui eu vou ter 0,5 vezes ΔP linear. Tá? Só me corrigindo, aqui não é 1,5, ela é 50% maior. Então se ela é 50% maior, eu preciso que ela seja pelo menos maior que 0,5 do ΔP linear. Então o ΔP total vai ser 1,5 vezes o ΔP linear, daí que saiu 1,5 vezes. Tá certo? Vocês desculpem meu engano, tá? Quando eu coloquei 1 aqui. Tá? Porque é 50%. Agora vamos analisar mais de perto a situação. Se eu pegar e fizer um esquema onde eu represente um gráfico de como varia a pressão quando o fluido que está escoando se aproxima da válvula de controle, o que vai acontecer? A gente sabe que a equação de Bernoulli ela tem que ser obedecida para fluidos incompressíveis, né? Então, quando o escoamento ocorre e o líquido vai se aproximando do estreitamento, ocorre esse fenômeno aqui de uma sobrepressão. E aí, quando aqui eu tenho a restrição máxima de área, né? Aqui eu tenho a área mínima da válvula. Quando a área é mínima da válvula, bem aqui, ó, tá? O que acontece? A velocidade de escoamento aumenta. Então, pela conservação da energia,
Se a velocidade de escoamento aumenta, a pressão cai. Então, a pressão do fluido cai. O mínimo de pressão vai ser encontrado um pouquinho depois da restrição máxima em área, aqui, ó. Esse efeito de aproximação das linhas de fluxo de escoamento, tá, se deu o nome de vena contracta, tá certo? Vena contracta, veia contraída, tá certo? É quando as linhas de escoamento se aproximam o máximo possível uma das outras por causa do estreitamento. Depois que passa do estreitamento, a área de escoamento volta a aumentar. Então, aqui eu tenho um diâmetro, eu tenho uma área de escoamento grande, aqui eu tenho uma área de escoamento pequena, porque é bem onde fecha a válvula, e aqui eu tenho uma área de escoamento grande de volta. Só que a pressão não retorna à pressão original. Por quê? Porque eu tenho a perda de carga na válvula. Essa perda de carga na válvula, ela significa uma perda de energia que está associada com geração de ruído, geração de vibração, geração de calor e assim por diante. Tá? Principalmente ruído e vibração na válvula. Né? Bom, mas é um fluido que está escoando. E se esse fluido for líquido, será que eu posso ter algum problema? Posso. Então, eu vou falar sobre cavitação e flashamento. Tá? Então, o líquido escoando na válvula, ele é caracterizado por uma determinada pressão de vapor. Certo? Então, vamos imaginar a primeira situação. Esqueçam essas pressões de vapor aqui de baixo. Essa pressão de vapor aqui do líquido. Essa aqui que eu vou chamar de situação 1. Se a pressão total cai abaixo da pressão de vapor, o fluido líquido vaporiza. Ele vai formar bolhas. Bolhas de vapor. Tá certo? Para essa pressão de vapor aqui, e para o comportamento fixo da curva azul aqui, a gente vai ter um ΔP que fez com que fosse ultrapassada essa pressão de vapor. Ou seja, o líquido flasheou. Então, nessa primeira situação aqui, o escoamento vai gerar vapor. Então, ele flasheou, houve o flash dentro da tubulação. Se eu rebaixo a pressão de vapor, então, por exemplo, se eu opero com um sistema a uma temperatura menor, tá certo? Então, eu rebaixei. Aqui eu vou para a situação 2 agora. Situação 2. Tá? Mesmo líquido, mesmo fluido, ele veio só numa temperatura menor, e aí ele passa pela mesma tubulação, pela mesma válvula, e aqui ele vaporiza. Mas como a pressão de vapor baixou porque ele está a uma temperatura menor, ele volta a condensar. Nesse caso, ocorre cavitação. O que é a cavitação? A cavitação é a implosão das bolhas de vapor que gera dano no interior da válvula. Então, a cavitação vem de cavitare, quer dizer caverna, né? É a implosão das bolhas de vapor do líquido que havia previamente vaporizado. Existem algumas pessoas que erroneamente dizem que a presença de ar gera cavitação. Não. A minha referência é o livro do professor McIntyre, de máquinas de fluxo. Cavitação está associado à implosão das bolhas de vapor na zona de recuperação de pressão após o acidente. O dano provocado em dispositivos de tubulações, em máquinas de fluxo, em bombas, em turbinas, associado em turbinas não, em bombas, principalmente bombas centrífugas, associado à presença de ar, não vai ocorrer na região de recuperação de pressão. Vai ocorrer ao longo de toda a pá da bomba, em toda a posição da bomba. Então, tem pessoas que se atrapalham com isso. Cavitação só existe quando existe mudança de fase. E o ar nunca vai mudar de fase dentro de uma bomba ou de uma válvula de controle. Quem muda de fase, porque a pressão de vapor foi alcançada, é um líquido. Tenham bem isso em mente, guardem bem isso. Bom, qual é a situação melhor? A situação melhor é a situação 3. Essa situação aqui, onde eu tenho uma pressão de vapor ou muito baixa, porque a temperatura é muito baixa, ou uma pressão muito alta, perto daquela pressão de vapor para operação, e a pressão cai, mas nem alcança a pressão de vaporização, então eu não tenho cavitação. Então essa aqui é a situação 3, essa aqui é a situação 2,
e essa aqui era a situação 1. Tá certo? Se a pressão de vapor for suficientemente baixa, eu não vou ter problemas de cavitação. Ou se a pressão for suficientemente alta. Não somente válvulas de controle cavitam. Também cavitam, por exemplo, hélices submarinos cavitam. Propulsores de submarinos cavitam. Cavitam também propulsores de barcos. Cavita também uma bala, quando corta o corpo humano, né, ela provoca cavitação. Tá certo? Por causa que é um escoamento. Né? Se alcançar a pressão de vapor do líquido, quando a pressão cai porque a bala cruza o corpo, por que a pressão cai? A pressão cai no escoamento. Tá certo? Também vai ocorrer. Né? Como que eu posso identificar uma situação? Bom, então eu preciso conhecer a pressão amontante, a pressão ajusante e a pressão de vapor. Então, né, eu posso identificar se vai ocorrer cavitação pelo cálculo do fator sigma. O fator sigma é o índice melhor para nos dar a situação de que vai ocorrer cavitação ou não. Então, o fator sigma é a razão entre a pressão amontante, a pressão grande, pressão maior, menos a pressão de vapor do fluido em questão, dividido pela pressão amontante, menos a pressão ajusante. Então, observe que essa aqui é a pressão 1, essa aqui é a pressão 2. Então, o que eu observo? Eu observo que, se o sigma for maior que 2, maior ou igual a 2, porque isso aqui vai dar dimensional, né? Se ele for maior ou igual a 2, ok. Por quê? Porque eu não vou ter distância suficiente aqui, ó, para que haja essa ultrapassagem aqui. Então, na realidade, observem, quando eu faço pressão montante menos PVAP, pressão amontante é essa pressão aqui, PVAP é essa aqui, ó, tá certo? É essa distancinha aqui, tá? A outra, o ΔP, é a pressão amontante que é essa aqui, menos a pressão ajusante que é essa aqui, ó. Deu menor que 1, ó, porque essa distância aqui, ó, ela é maior do que essa aqui. Então, eu estou numa situação de flash. Se eu quiser que não haja cavitação, eu tenho que garantir que essa razão seja pelo menos 2. Então, o fator sigma tem que ser pelo menos 2. Agora, imagine uma situação. A válvula de controle, ela fecha. Ela fecha. Então, a área é cada vez menor. Então, a válvula de controle ela pode cavitar quando cada vez mais estiver fechada. Então, se eu operar uma válvula de controle em determinada situação onde o sigma não seja da ordem de 2, tá certo? Pode acontecer que eu tenha, quando eu fecho a válvula, cavita. Entenderam? Então, a válvula de controle ela sujeita a cavitação mais do que a válvula convencional. Por quê? Porque quando ela operar próximo de estar fechada, ela pode estar com a restrição muito grande, provocar uma perda de carga muito grande, e aí ela vir a cavitar. Então, a gente tem que tomar cuidado, por isso que é importante o assunto cavitação em válvula de controle. Como que eu posso evitar a cavitação? Bom, um jeito é aumentando a pressão montante. Então, a gente tem um lema. O lema é: dê pressão ao seu fluido. É um lema, tá? É um mnemônico para a gente guardar. Dê pressão ao seu fluido. O que significa? Significa que se eu aumentar a pressão antes aqui, eu não vou chegar perto para a mesma perda de carga, perto da pressão de vapor. Então, um dos jeitos é aumentar a pressão montante. Um outro jeito, que é uma alteração de processo, essa é complicada de fazer às vezes, é baixar a temperatura do fluido, porque aí eu vou diminuir a pressão de vapor. Também é um jeito de fazer. E o outro jeito é utilizar válvulas especiais, que tem um design, que tem um projeto, que tem um ΔP menor. Para o mesmo escoamento, para o mesmo fluido, são válvulas que têm um interior, que tem um projeto menor. Então, a ferramenta para se usar para esse tipo de projeto é a fluidodinâmica computacional, tá? A simulação usando fluidodinâmica computacional, tá? Porque aí a gente vai conseguir, para quem projeta, normalmente quem faz esse projeto é um engenheiro mecânico,
vai projetar válvulas que tenham menor perda de carga para aquela situação. Por quê? Por causa que elas vão ter as suas entranhas, a sua sede, o obturador, modificados para produzir perda de carga menor. Bom, então, para fechar a nossa atividade, a gente viu bastante coisa, eu nem sei ainda quantos minutos deu, tá certo? Então vocês revejam bastante esses vídeos, tá? Vocês sabem que vocês podem me mandar mensagens para o e-mail, renatodutrapereira@gmail.com. Coloca lá, oi Renato, e pergunta dúvida, tá certo? Eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Agradeço muito quem assistiu até aqui, tá? Eu sei que não é fácil esse tipo de atividade que a gente está fazendo, tá? E eu reconheço muito o esforço de vocês, tá? Em estarem fazendo várias disciplinas ao mesmo tempo e com procedimentos e metodologias tão diferentes umas das outras, tá certo? Então eu agradeço muito, tá? Muito obrigado pela atenção mesmo, tá? Fiquem bem, tá? Assistam muitas vezes o vídeo, quantas vezes vocês precisarem, tá certo? Obrigado, tá? Tudo de bom.